E agora, Senhor, estamos no teu santuário. Estamos, meu Deus, juntos com a sua família, te louvando e engrandecendo o teu santo nome, cultuando a um Deus que pode todas as coisas, um Deus que abre os céus, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que faz milagres. Essa noite, Senhor, é uma noite de festa, porque os céus ganhou e o inferno perdeu. Aleluia. O céu ganhou, mas um guerreiro, meu Deus. Glória a Deus. E o inferno perdeu. As portas da igreja prevalecerá. Amém. Contra toda a artimanha do mal. Amém. Pai, muito obrigado por essa chamada, por essa consagração, por essa ordenação. Muito obrigado a Deus por tudo que tu fizeste até aqui. E podemos dizer juntos: Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui que tem nos sustentado. A tua igreja, meu Deus, ratifica, concorda e assina. E abençoa, meu Deus, nesta noite o teu servo, que estará, meu Pai, sendo impetrado sobre ele as tuas vestes sacerdotais. Te agradecemos e te louvaremos sempre para a glória do teu nome. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias, queridos. Eu acho que é bem propício essa passagem. É em primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no verso 19. Primeiro Reis 19, no verso 19. Não precisa abrir não, gente. Hoje vocês não precisam abrir. A tela que está mostrando. Partiu, pois, Elias, o grande profeta, o grande homem de Deus. Elias dali e achou Eliseu. Elias achou Eliseu, filho de Zobaté, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Primeira coisa que eu vejo é que Eliseu não estava parado. Eliseu estava trabalhando, tinha muito o que fazer. Deus só chama aquele que não está parado, mas Deus chama aquele que está trabalhando. Se eu não trabalho para mim mesmo, eu vou querer trabalhar para Deus. Se eu não trabalho para minha família, eu vou querer trabalhar para Deus. Se eu não faço as coisas para mim, para eu crescer, eu vou querer trabalhar para Deus. Mas Deus só chama quem está trabalhando. Não ouvi. Deus só chama quem está trabalhando. Estando ele com a tua 10ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou sua capa sobre ele, sinal de: venha, receba a responsabilidade, receba uma autoridade nova. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Continua muda, por gentileza. Então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Eliseu, ele para e começa a fazer: então, peraí, deixa eu resolver algumas coisinhas, mas eu estou aqui. Eu aceito a chamada. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, pois que eu te fiz. Voltou, pois, seguir, tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozinhou carne e deu ao povo e comeram.
O que essa pedacinho está dizendo para mim e para você nessa noite? Aquele que põe a mão no arado não se envolve com as coisas do passado. Aquele que põe e aceita a chamada não fica olhando para as coisas de trás, mas ele olha para frente. Não fica preso com as coisas que ele deixou, mas ele olha para frente. Vamos falar juntos? Ele olha para frente. As coisas velhas que poderiam impedir a sua chamada, como era os bois, as carroças, como pagar, como alimentar, como fazer as coisas, ele deixa para trás. E ele fala para o povo, quando ele mata o boi e dá para o povo fazer um churrasco, ele fala assim, está dizendo simplesmente isso: olha, a partir de hoje vocês são testemunhas que eu estou começando uma nova jornada. Adeus, aleluia. Hoje vocês são testemunhas do que o irmão está fazendo. Ele está matando as coisas de menino e deixando para trás. As meninices deixam para trás. Ouvir ruídos deixam para trás. E agora a palavra nova é: eu não posso parar, porque estou fazendo uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. Vamos repetir? Eu não posso parar. Eu não posso parar, porque estou fazendo uma grande obra. Foi isso que Eliseu fez. Então, quando Eliseu, ele deixa as coisas velhas para trás, ele mata o boi, ele destrói tudo, ele queima as carroças, e ele fala simplesmente, ele está dizendo: ó Elias, eu estou pronto para te servir. E o mais importante de tudo isso, ele serviu a Elias de coração. Ele obedeceu tudo que Elias falava. Fica, eu fico. Vai, eu vou. Elias, eu não largo você. E o que tu queres? A porção dobrada do teu espírito. Mas o que eu quero? Servir a Deus com integridade e pureza de coração. Esta é o início, ou este é o início deste culto. É nós entendermos que Deus te chamou para largar as coisas do passado e começar uma nova jornada. Amém? Ministério de louvor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ministério de louvor, vamos, gente. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estamos em Tua casa, Senhor, em Tua presença, Senhor. Recebe, Senhor, nosso louvor, Senhor, mais uma vez, Senhor, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, tão especial, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nós, Senhor, venhamos diminuir, Senhor, venha crescer, Senhor, a cada dia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tem espaço, Senhor, para trabalhar, Senhor, nesse lugar, Senhor. Nesse exato momento, Senhor, estão aqui, Senhor, seus filhos, Senhor, reunidos, Senhor, na Tua casa, Senhor, para adorar a Ti, Senhor, para adorar a Teu nome, Senhor, para buscar, Senhor, mais de Ti, Senhor. Então, Senhor, nesse exato momento, Senhor, sonda, Senhor, os nossos corações, nesse exato momento, Pai. Sonda, Senhor, os nossos corações, Senhor. Faz, Senhor, o que o Senhor tem que fazer, Senhor. Faz, Senhor, de acordo, Senhor, com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Escreve, Senhor, os Teus planos, Senhor, nos nossos corações, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, nessa noite, Senhor. Aleluia.
Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Senhor, toda honra, Senhor, toda glória, Senhor, seja, Senhor, dada a Ti, Senhor. Toda honra, Senhor, toda glória, seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Me confesse nesse exato momento, Senhor, vamos cantar, Senhor, a Ti, Senhor. A honra, Senhor, a glória, Senhor, o louvor, Senhor, ao Rei, Senhor, que vive está, Senhor, ao Deus dos deuses, Senhor, Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia, com fé, declare nesse exato momento.
dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Declare isso com fé essa noite. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão nos planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas nos planos de Deus ninguém impedirá. Quem pode te ajudar? Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Eu estarei contigo, quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Não temas o meu, não temas o meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está matando medo em seu coração, está causando dúvidas, sabe Jesus, mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Essa semana vai ter uma palavra muito forte no meu coração, em que dizia que com promessas extraordinárias vem ventos extraordinários. E
pastora disse assim, que muitos reclamam com o barulho que a porta faz quando abre. Mas o importante é a porta abrir, correto? Mas muitos reclamam do barulho que a porta faz. O que eu quero dizer com isso, igreja? Todos aqui têm uma promessa de Deus. Para todos aqui Deus tem um plano. Mas com grandes planos. Com grandes planos e grandes metas. E Deus manda dizer essa noite que Deus está contigo. Deus está contigo. O Deus impossível está contigo. Quem crê? Aleluia. Quem crê essa noite? Aleluia. 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 Porque não importa a situação. Quando tudo diz que não, o Deus do impossível está aqui. O Deus do impossível entra na situação. Não importa qual seja o gigante. Não importa qual seja a situação. Deus está com aqueles que são os escolhidos. Deus estava com José naquele buraco. Deus estava com Maria quando carregava Jesus no ventre. E nessa palavra dessa semana, a pastora fala justamente sobre Maria. Que pra gente, que pra as mães, carregar o filho já é algo precioso. Imagina o Salvador do mundo. Olha que coisa linda a promessa que ela recebeu. Mas foi como eu falei, com promessas extraordinárias vem ventos extraordinários. Então imagine ela literalmente carregar o Salvador desse mundo, mas com a perseguição que estava vendo. O louvor que vamos louvar agora diz: quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. A palavra de Deus diz que é para trazer à memória aquilo que traz esperança. Você hoje que se encontra desanimado, que se encontra perdido, que se encontra em meia luta e meia dificuldade, é isso que eu tenho para te dizer essa noite. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. E louve com fé, porque hoje é uma noite diferente. Então declare para o mundo espiritual. Declare para o mundo espiritual. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, Glória a Deus. tu parece que o mar não vai se abrir. Agora, ouve. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Todo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir.
de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Por bem a teu favor nessa noite, aleluia. Deus impossível. Aleluia. Deus impossível. Chama o Deus impossível. Deus impossível. Chame por ele essa noite, chama por ele essa noite. Só a igreja, vai, o Deus impossível. Deus impossível. Cante com toda a força, cante com toda a força, aleluia. Aleluia, aleluia. Aqui, Senhor, está o teu povo, Senhor, aleluia, Senhor. Que crê, Senhor, que tu és Deus impossível, Senhor. Que crê, Senhor, que tu és Deus impossível, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, o que tenha passado, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que tenha acontecido, Senhor. Eu não sei, Senhor, em que momento, Senhor, da promessa, Senhor, o teu povo se encontra, Senhor. Se encontra, Senhor, no palácio, Senhor. Se encontra, Senhor, no buraco, Senhor. Se ainda se encontra, Senhor, na casa dos pais, Senhor. Mas eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que lá tu estás, Senhor. Eu creio, Senhor, acredito, Senhor, e profetizo, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que lá tu estás, Senhor, em nome de Jesus. Então, Senhor, não importa, Senhor, qual seja a dificuldade, Senhor, não importa, Senhor, qual seja o momento, Senhor, ore, Senhor, essa noite, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a enxergar, Senhor, a tua mão, Senhor, a enxergar, Senhor, as tuas obras, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a enxergar, Senhor, os teus passos, Senhor, que nos carrega, Senhor, em nome de Jesus, a lembrar, Senhor, da tua palavra, Senhor, a lembrar, Senhor, da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, guardar, Senhor, a tua palavra, Senhor, no nosso coração, Senhor, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ter a nossa fé, Senhor, renovada, Senhor, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, profetizo, Senhor, um renovo, Senhor, sobre esse lugar, Senhor, em nome de Jesus, e assim, Senhor, como foi profetizado, Senhor, sobre esse lugar, Senhor, um rio, Senhor, de águas vivas, Senhor, que corre, Senhor, em nome de Jesus, que corre, Senhor, em meio à tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, então, Senhor, desperta, Senhor, aqueles que dormem, Senhor, acende, Senhor, aqueles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que estão, Senhor, com a sua chama, Senhor, enfraquecida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, desperta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é isso que eu te peço, Senhor, que uma salva de palmas, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, essa noite, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu faço parte Família. com muitos filhos para a glória de Deus Pai. Vamos dar salva de palmas ao bem forte, amigos? Podemos sentar. Antes de você sentar, procure alguém, dê um abraço bem gostoso. Fala, como é bom estar contigo nesse local, neste momento. Isso, cumprimente alguém. Hoje é dia de festa, dia de alegria. Aleluias. Amém, queridos? Isso. Pode deixar a música de fundo, Iracema, por favor, Iracema. Glória a Deus. Aleluias. Eu gostaria de te convidar nesse exato momento o irmão Fábio e sua esposa aqui na frente. Se assentem aqui. Glória a Deus. Santo Espírito de Deus. Eu sempre digo que não adianta começar bem e o que? Terminar mal. Não adianta começar bem e terminar mal. E eu queria que nessa trilha, nessa jornada até aqui esse exato momento,
Esse casal tem uma história. Meu Deus. O Fábio tem uma história. Ninguém cai de paraquedas assim. Gente, fala. E eu vou quebrar a liturgia do culto. Glória a Deus. O Fábio vai falar em 10 minutos esse resumo até você chegar aqui, Como foi a história dele até chegar aqui, nesse exato momento. De forma bem sucinta, bem breve. Porque muitas vezes a gente pensa que é muito fácil. Daqui para lá é uma outra etapa. Daqui para cá é uma outra história. Como bem falou o Gabriel, são novos ventos. Como está escrito em Atos 1:8, ele saiu de Jerusalém, das afrontas de Jerusalém, mas até chegar aos confins da terra, terão novas afrontas, novas lutas, novas tempestades. Vai lá, varão. Em 10 minutos. Vou ficar em você, só. Glória a Deus. Glória. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou deixar aqui também um versículo da parte do Senhor. Se eu botar o meu óculos aqui, né? E aqui a gente, né? Glória a Deus. Vou deixar um versículo assim para a honra e glória do Senhor, né? Que tudo é dele, né? A minha vida é dele, a tua vida é dele, essa igreja é dele, né? A nossa vida pertence a ele, né? A direção da nossa vida é dele. Então, tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo que está acontecendo, né, no dia de hoje. Eu vou deixar aqui no Salmo 136 que fala, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, né? Louvai ao Deus dos deuses porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores porque a sua benignidade é para sempre, né? Glória a Deus. Aquele que só faz maravilhas porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os seus céus porque a sua benignidade é para sempre, né? A nossa cantarara, né? E aqui fala, né? No 26, para não demorar muito, louvai o Deus dos céus porque a sua benignidade é para sempre, né? Eu creio que quando o Senhor ele tem um plano na vida de alguém, né? E a gente não espera acontecer de um dia para o outro, né? Conforme a nossa caminhada, conforme a nossa... eu não tenho nem palavra, né? Conforme a nossa caminhada, a nossa busca, né? E eu creio que quando o Senhor ele tem um chamado dentro do ventre da nossa mãe, né? Somos escolhidos do Senhor. Ele, né? No correr desse tempo, né? Para cá, ele descobriu, né, que ele achou graça, né, em mim, como ele achou graça em você. Amém. Porque nós somos servos do Senhor e você também é serva do Senhor. Amém. Na súbia, né? E eu costumo falar quando Deus contempla o nosso coração, contempla o nosso pensamento, né? Ele sabe que a gente procura ser sempre humilde para fazer aquilo que nós temos aprendido, né? Através da palavra do Senhor, né? Através dos servos dele, né? Daqueles que são profetas, pastores, né? Na Subcanto Arábia, né? Aqueles que têm nos ensinado nessa caminhada. E eu creio que nessa caminhada o Senhor ele me ensinou muito, né? E me confiou, né? Ter esse privilégio de ser consagrado, né? Porque tudo foi busca, tudo foi dificuldade. Sempre a prova as coisas de Deus sempre é com dificuldade, mas também tem vitória, é ou não é? Ramanassúbia. E é quando a gente tem um chamado, igual o pastor falou, a gente não pode, né? Se esconder daquilo quando a gente é chamado por Deus. Não adianta a gente querer voltar atrás, porque as coisas não vai ser a mesma coisa. E eu creio, eu tive essa confiança no Senhor no meio dessa caminhada, né? Na Subcanta Arábia Súbia, né? E aqui estão aqueles que muitos não vieram, mas aqueles que estão aqui conhecem, né?
a minha caminhada, né, a minha busca, a minha dificuldade, a minha luta, né, e a nossa prioridade é sempre ter um amor ao próximo, né, ter um amor pelas ovelhas, né, pelo amor daqueles que pedem oração, daqueles que procuram a Deus, né, e daqueles que quando vê a presença de Deus na nossa vida, né, e tem aquela confiança, né, de falar assim: Fábio, olha para a minha vida. Fábio, estou aqui hoje, né? Vamos louvar o Senhor. E quando estamos aqui reunidos, nós sentimos a presença dEle, né? Ramanassô decanta. E Deus me concedeu, né? Pela graça do Senhor, onde eu fui levantado aqui a diácono, né? Onde eu fui levantado a presbítero, né? E o Senhor, né? Eu creio que foi Deus que, né? Que tocou no coração, né, do pastor, da direção da igreja, de ter reconhecido da obra que nós estamos fazendo lá na casa de oração, e daqueles que tem muitos que estão aqui têm visto, né, o que o Senhor tem feito, né, naquele lugar, na minha vida, na Saída Cantarábia, né, e nada, né, é reconhecido às vezes pelo homem, mas sim pelo Senhor. Mas eu creio que o Senhor também Ele usa quem Ele quer, como usou também, né, o pastor, e vocês também têm visto, né, porque nós não estamos fazendo a obra de brincadeira, nós estamos fazendo a obra com autoridade, com ousadia e na direção do Senhor, né, na Manassúbia, né, e eu creio que quando Deus, né, toca no coração do homem, ele tem visto aquilo que Deus tem feito lá, né, se eu for falar aqui tanto milagre, né, de cura, de tudo lá, né, vai ser mais de 10 minutos, né, mas da onde nós começamos é apenas um começo daquilo que Deus tem na minha vida e na vida de vocês. Que eu creio que quando a gente está na caminhada juntos, a minha vitória é a tua vitória, né? Eu creio que quando estamos na caminhada juntos, né, a vitória do irmão é a minha vitória, porque a gente fica alegre ver Deus operar, né? E eu creio que Deus está operando na igreja que está aqui hoje, né? Tem operado na igreja que está lá na casa de oração, nessa igreja aqui também, amém? Glória a Deus, porque Deus, Ele toca no coração daqueles que Ele sabe que não está fazendo uma coisa errada, né? Deus tem uma confiança em mim, e Ele teve uma confiança em mim de estar, né, me consagrando nessa noite, e eu creio que tudo que Ele tem feito na direção do Senhor. E muitos me conhecem aqui, o testemunho que eu tenho dado. Muitos conhecem a minha conduta, né? E eu creio que vocês, igual Ele falou, vocês são testemunha daquilo que o Senhor tem feito. Amém? Eu não tenho nem palavras muito para falar, né? Que eu não vou falar de luta, né? Mas eu creio que hoje está sendo uma grande vitória. Amém? Em nome de Jesus. Eu espero, né, estar sempre, né, disponível para o Senhor e fazendo a vontade dEle, amém? Então eu sou grato a todos que estão aqui, e sou grato por todos que estão aqui nessa noite privilegiando, né, essa oportunidade, né, que Deus tem dado na nossa vida, amém? Amém. Mas não era bem isso que eu queria, não. Já terminou. O que eu queria que você fizesse, simples. Igreja, eu me converti aos 17 anos. Estou nessa caminhada. Me converti, fui para a igreja tal. Ali eu cresci por muitos anos. Quando eu cheguei aos não sei quantos anos, fui levantado ao diaconato. Aprendi muito, bati muita cabeça. Logo após desse detalhe, Deus aprovou o Senhor me levantar a presbítero. E eu senti no coração de começar um trabalho. Esse trabalho está crescendo, está crescendo. E sempre no meu coração tinha aquela chamada. Aonde eu ia, Deus levantava o varão e falava aquilo que estava futurista. E hoje, aprove o Senhor se cumprir todas as promessas. Amém? Já aprendemos a chamar alguma coisa, viu? E a igreja não era isso que a igreja queria ouvir? Você tem 3 minutos agora. Glória a Deus, né? Da onde Deus me tirou, da onde Deus me escolheu, né? Conheci, né? Da onde eu estava, não estava, né? A gente estava no mundo servindo, né? Fazendo a vontade do inimigo. Então eu creio que
me deu muito livramento de morte, deu livramento, né, na minha caminhada, e eu sou grato a Deus, né? Deus me deu uma esposa, me deu meus filhos, né? E eu andei, bati cabeça em muitas assim, igrejas de ministério, né? Na Supercanta, né? E eu assim, não tenho nem palavras hoje para falar, eu estou assim tão emocionado, entendeu? Estou tão ligado com Deus, mas aquilo que Deus, de onde Ele me tirou, né, do lamaceiro, por isso que eu falo, Deus, a gente nunca deve deixar falar que não tem mais jeito pra gente, sempre tem jeito sim. Da onde eu vim de pequeno, da onde eu vim, né, vendo pessoas bebendo, fumando, usando droga, né, e ali, vivendo na comunidade, no meio do tráfico, e vendo muitas coisas ruins acontecer, e Deus me escolheu do monturo do necessitado, né? E daí, né, até uns 18 anos, 17 anos, conheci a Selma, minha esposa, né? E ali fomos convivendo, né? E através da vida dela também sou grato, né? Porque ela me direcionou de um lado, né? Que o mundo não fazia enxergar, né? E dali com ela fui caminhando, né? Fui me libertando da bebida, né? De muitas coisas que eu fazia, né? Não foi fácil chegar até aqui, né? Deus me deu muito livramento também no meio do tráfico, né? Deus me livrou do laço da morte. E quando Deus nos livra do laço da morte, né? Agora eu vou falar, né? Quando a gente está lá no bebendo, fumando, fazendo uma doideira, né? O inimigo, ele tenta nos estragar, ele tenta, você é o Fábio, agora não é o Fábio, né? Em nome de Jesus, vou perder a timidez, né? E ali, né? E ali o inimigo tenta nos estragar, tenta nos envolver com más amizades, né? Com más pessoas que tentam nos arrastar. Mas ali, né? Em meio dessas amizades, tem amizades boas e amizades ruins, né? E ali eu falo para você, vou falar com uma experiência que eu vivi, porque quando eu estava lá, né, aí eu fiquei preso num lugar, porque o inimigo me ofereceu algo para mim, falou assim, ó, ou você fica comigo, ou você ou eu te dou tudo o que você quer. Eu falei, me dá tudo, e eu começando a caminhar, eu começando a ir para a igreja, assim que eu comecei a conhecer a Selma, né? E ali o inimigo, ele falou assim, te dou tudo o que tu quiser, te dou dinheiro, te dou fama, te dou tudo, te dou comunidade. E eu olhei naquele quarto, eu falei para o Senhor, se o Senhor me tirar desse lugar, eu nunca mais vou botar uma bebida na minha boca, eu nunca mais vou botar nada na minha boca, de droga, nada na minha boca, a não ser, e o Senhor me dá livramento, eu vou te servir. E ali eu estava junto com aqueles homens, num certo lugar, num quarto assim, preso, e aquele homem falou, de repente ele falou assim, eu estou com sono, eu vou dormir, porque ele tinha me pegado da porta da minha casa e tinha me levado para um lugar para eu fazer a vontade dele, né? Porque Deus, quando Ele tem um chamado na nossa vida, Ramanashuri, o inimigo, ele investe na tua vida para tentar tirar aquilo que Deus te deu, daquilo que Deus tem um plano. Ramanashuri canta. Não importa se você está na prostituição, se você foi da prostituição, se você foi da bebida, se você está libertando, mas creia que Deus tem um plano na tua vida como tem na minha. O inimigo tinha me oferecido muitas coisas, mas eu não tinha nada daquilo. Quando eu orei a Deus no silêncio, falei, Jesus, me livra disso. Aí a menina um vizinho botou um louvor muito alto, e aí eu falei, Deus, o Senhor é comigo. E de repente aquele homem, nós dentro do quarto preso, ele falou assim, Ramanashuri, está me dando sono, não sei o que está acontecendo, que eu pedi uma porta de escape a Deus. E aí Deus, ele me deu aquela porta de escape. Aquele homem dormiu, armado. E eu falei, Jesus, eu não tiro a vida de ninguém. Quem vai tirar a vida é o Senhor. Eu não estou aqui para tirar a vida de ninguém. Eu poderia tirar a vida dele, eu poderia tirar a vida do outro, porque ele falou, estou com sono. Ele adormeceu com a arma na mão e me deu uma arma na minha mão. E dali começou a minha vida, dali começou a minha trajetória. Dali eu fugi dali. E dali eu comecei a procurar Deus. Ali eu comecei a me libertar do mundo e a servir a Deus. Não foi fácil, porque eu tive que, né, não é fácil você renunciar a muita coisa, amizade, amigos, tudo isso, mas valeu a pena naquele momento, porque as amizades que eu tinha era para me levar para o monturo e necessidade para a morte.
na Súbia, né? E dali minha esposa ficou grávida, e dali que mudou mais a minha mente ainda. Eu falei, não quero saber mais disso. E ali foi que eu me converti e aceitei Jesus como o único suficiente meu Salvador. Andei por muitos ministérios na Súbia, né? Andei, né? Fui para Batista, e ali eu me casei, e ali eu me batizei, eu, a Selma, e depois eu andei em outros ministérios, só crescendo, mas eu não entendi o ministério que Deus tinha comigo, né? Entendi, não entendia do chamado, mas glória a Deus, quando Deus ele põe a gente no lugar, ele põe no lugar, ele sabe aonde e o momento certo de exaltar, amém? Em nome de Jesus. Mas eu creio que foi esse livramento. A gente aprende com as lutas, a gente aprende com as dificuldades, a gente passa por aquele momento, e eu creio que todo mundo aqui tem uma história, e essa história, né, sempre tem vitória, porque quando aceitamos Jesus, Ele muda a história da tua vida. Ele não quer ver você na mesma mesmice que você estava. Ele não quer ver você daquele mundo que você estava. E Ele me escolheu, me tirou daquele livramento, e hoje eu estou aqui. Glória a Deus, para a honra e glória, né, fazendo a vontade do Rei da Glória. E eu espero, né, aprender com vocês, e vocês aprenderem aquilo comigo. Amém? Nessa caminhada, em nome de Jesus. Que agradeço a minha rica oportunidade. Só faltou fazer aquilo. Que eu darei a Deus por toda a história que Ele tem me dado. Eu gostaria que nesse momento nós servíssemos a Deus. Vamos servir a Deus. Dá a Deus o que você acha que Deus merece nessa noite. Diáconos, obreiros, por favor, entregue os envelopes, por gentileza. Vamos servir a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cadê a bebida que ia cantar? Quem é a bebida? Glória a Deus. Quem é a música? É você? Vem cá. Glória a Deus. É que na Jeremiah que ministra o... Glória a Deus, aleluia. Aleluia, fala a todos que é paz de Jesus. É um grande prazer, né? É ver um sonho se realizado, né? Já temos 15 anos que somos amigos, e muitas vezes subimos o Monte da Vitória, o Monte Reis da Serra, vários montes aí. O Senhor sempre confirmava, né, essa chamada de pastor, e eu estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui, vendo a promessa de Deus se concretizar na vida do meu amigo e pastor Fábio. Glória a Deus, Amém? aleluia. Deus. Santo de Israel, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é justo, Ele é bom, Ele faz milagre, Ele faz tudo. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aprende a chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar.
deserto que eu sobrevivi me trouxe bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se não eu tivesse acontecido, e ainda aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Como foi ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei, quando me ajoelhei, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar e ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Glória a Deus, eu agradeço a minha companhia. Glória a Deus. O salmista fala assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que você daria a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida? Por todo o livramento. Eu digo que a gratidão é muito grande que nós temos que ter para com Deus. Porque nós estamos semeando, não na farmácia, não em jogos, não em remédio, mas nós estamos semeando o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E por mais que dê uma fortuna para Deus, eu não estou dando nada por tudo que Deus tem feito na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Levante o geral dos céus. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, porque não tem nos faltado nada. Porque nós temos o pão de cada dia, que nós temos, meu Deus, o alimento, que nós temos vida, saúde para trabalharmos. Pai, que também na Tua casa não falte, e tenha em abundância para dar àqueles que necessitam, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Nós temos uma mensagem agora com o pastor Loival. Pastor Loival. Vamos colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Sim? Se você não quer ver, vou me espiar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, usa mais uma vez o Teu servo para trazer aquela mensagem que faz a diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos esperar ele depositar ali. Pronto. Glória a Deus. Agora sim.
Convido a todos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículo de número 24. Vamos ler apenas esse versículo. Prometo que você é breve. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. A minha irmã que ainda está procurando. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Podem sentar, irmãos, somente até aqui. Estamos num texto em que Paulo está se dirigindo aos seus pastores, aos seus presbíteros, aos seus diáconos, aqueles que ele levantou na cidade de Éfeso. Cidade essa que, quando ele chegou, há uns 3 anos atrás, antes dele fazer essa despedida diante daqueles que estavam nas igrejas que ele abriu naquela região, na região de Éfeso, ele está ali conversando com seus discípulos. Cidade de Éfeso, cidade idólatra, quando ele chegou lá 3 anos antes. Uma cidade cheia de prostituição, uma cidade cheia de violência, uma cidade onde existia um ídolo chamado Diana, em que os povos daquela região todos iam lá para adorar aquele ídolo e fazer orgias, em homenagem àquele ídolo também. Considerado pelos historiadores como uma das maravilhas do mundo antigo, uma das 8ª maravilhas do mundo antigo. E Paulo, 3 anos antes dele fazer essa despedida, ele chega naquele lugar e encontra esse cenário que foi descrito agora para vocês. Mas o curioso disso tudo é que Paulo, ele não olha para aquela situação como uma situação que não era desafiadora, uma situação em que ele pudesse dizer assim: eu vou pregar nessa cidade nada, eu vou voltar para trás, eu vou recuar. Não, ele não chega nessa situação. Ele chega naquela cidade, ele funda as igrejas, ele prega a palavra de Deus, e depois de 3 anos, aquela cidade foi transformada pela pregação do apóstolo Paulo. Aleluia a Deus. Mas a questão é, meu querido, o que Paulo passou, o que ele viveu antes dele chegar, a ter condições de chegar nesse ministério e exercer aquele ministério que Deus colocou na sua vida. Eu acredito que a boa parte das pessoas que estão aqui presentes conhecem muito bem a história de Paulo, que antes se chamava Saulo. Eu acredito que todos aqui sabem que um dia ele foi um estudioso da palavra de Deus, e que ele era voltado ao judaísmo, e que um dia ele virou um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. E todos sabem aqui que um dia o próprio Senhor Jesus teve um encontro pessoal com a pessoa de Paulo. E depois daquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus, ele começou a exercer o seu ministério, correto? Não. Depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e que ele teve conhecimento de que Jesus verdadeiramente era aquele que tinha sido enviado, ele teve mais vontade ainda de conhecer a Jesus. Aleluia. Ele não começou o seu ministério de imediato. Assim como também Davi não começou o seu ministério como rei de Israel de imediato. Ele era uma criança quando ele foi ordenado. Anos mais tarde é que ele foi ocupar o trono de rei. Assim como o Senhor Jesus também, quando ele veio à terra, ele não começou o ministério dele também de imediato. Ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade. De modo que o que eu quero dizer aqui, meu querido, o ministério daquele que recebe o chamado de Deus não começa de imediato.
Mas Deus começa a trabalhar na vida daquele que recebe o chamado, de maneira gradual, de maneira incontestável, de maneira de que não fique dúvida no coração dele de que verdadeiramente foi chamado por Deus. E nesse contexto, meu querido, eu quero chamar a atenção para os 3 aspectos que eu vi nesse texto que foi lido sobre essa convocação da vida de Paulo, até ele chegar ao ponto de transformar aquela cidade, exercendo o seu ministério pelo qual ele foi chamado por Deus. Primeiro, a palavra que foi lida, ela diz aqui que ele foi chamado por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. A gente tem que ter vocação. Vocação, primeiro aspecto que eu chamo para esse chamado de Paulo. Por que vocação? Porque nós temos vocação para muita coisa. Todos nós somos chamados para alguma coisa dentro da obra de Deus. Por exemplo, alguns são chamados para oração, outros são chamados para fazer missões, outros são chamados para construir igrejas, outros são chamados para interceder, outros são chamados para buscar aquele que se vida perdido, outros são chamados somente para cuidar de crianças. De modo que Deus, ele sempre chama cada um e coloca cada um no seu devido lugar. Mas o chamado de Paulo é um chamado específico. O chamado de Paulo é um chamado de ministério, é um chamado de pastor. O chamado de Paulo é um chamado diferenciado. E dentro desse chamado tinha que ficar bem claro, porque o chamado de pastor, ele é um chamado irresistível quando Deus chama. Irresistível. E é um chamado que a gente passa por diversas situações na nossa vida até a gente entender o chamado que Deus tem para nossas vidas. Creio que todo mundo aqui é profissional em alguma coisa. Paulo, ele era um estudioso da palavra. Aqui pode ter engenheiros, aqui pode ter advogados, aqui pode ter donas de casa, pode ter mecânicos, pode ter toda sorte de pessoas que um dia projetaram a sua vida para ser alguma coisa. Mas o chamado de Deus, meu querido, é um chamado diferenciado. Por quê? Porque você pode ter muitas atividades e muitas funções na sua vida, mas quando você tem um chamado de Deus, você só enxerga uma porta na tua frente pela qual você quer passar. A vocação é diferente, ela é diferenciada. E nesse aspecto desse chamado, ele arde no nosso coração, e a gente sente que aquilo ali realmente é para onde você quer ir, é para onde você quer ser direcionado. E isso nos leva também ao nosso segundo ponto, que eu vi dentro dessa palavra que foi lida nessa noite: a abnegação. Quando você lê o texto que foi lido nessa noite, ele diz assim, tenho mostrado em tudo que tenho trabalhado assim, mister, que socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Meu querido, no final ele diz assim, mas bem-aventurado é dar do que receber. Abnegação. E o que é abnegação? É dar a vida pela obra de Deus. Abnegação é quando você está de madrugada na tua casa, aí você recebe aquela ligação assim, diz assim, pastor, precisamos de um socorro aqui urgente. Você está no aconchego do teu lar, deitado do lado da tua esposa, com aquele teu soninho gostoso. Aí você chega à cela e diz assim, filha, vai orando aí por mim que eu vou lá socorrer um membro da igreja. Abnegação. O apóstolo Paulo era um homem abnegado, disposto a fazer a obra de Deus de todas as formas. E ele fez tanta obra de Deus, meu amigo, que ele guardava as marcas das obras de Deus nas suas próprias costas. Hoje em dia tem gente que tem preguiça de guardar as marcas nos joelhos dobrados. Um chamado irresistível da parte de Deus. Quando a pessoa se propõe
a fazer a obra de Deus, a abnegação ela tem que estar no meio dessa obra. A abnegação tem que estar no meio dessa obra. Eu fico, às vezes, vendo algumas coisas pela internet, fico pensando assim: como é que pode um sujeito ser pastor e ele ser deputado federal? Como é que pode um sujeito ser pastor e ele ser senador? Como é que pode um sujeito ser pastor e ser ministro de alguma coisa? Eu não estou aqui criticando o fato do sujeito ser político ou ser de qualquer uma outra atividade, não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que o chamado de pastor é um chamado específico. Vocês já pensaram se, por exemplo, Gunnar Wingre e Daniel Berg, fundadores da Assembleia de Deus, não fossem pessoas abnegadas, largassem tudo que eles tinham na terra dele, viessem para o Brasil, para um lugar chamado Belém do Pará, e lá eles não fundassem a Assembleia de Deus, será que a Assembleia de Deus seria isso que é hoje? Se eles não tivessem abnegação? Largaram tudo que eles tinham na terra dele para vir para cá, porque eles eram abnegados. Quando você é abnegado, meu querido, você não divide a glória de Deus com outras coisas. Charles Spurgeon uma vez chegou para os discípulos deles e falou assim: ainda que a rainha da Inglaterra chegue para vocês e diga assim: agora eu quero que você seja o meu consulado, que venha trabalhar no meu consulado, você vai ser ministro do meu consulado. Aí ele falou assim: não se rebaixem a isso. Por que ele falou isso? Porque ser pastor, meu querido, é uma glória. Você pode não juntar tesouro aqui na terra, mas com certeza você vai juntar tesouro no céu. Paulo era um homem abnegado. Ele foi mordido de serpente. Ele enfrentou tempestades. Ele foi surrado diversas vezes durante o ministério dele. Mas em todo esse momento, ele sempre glorificou a Deus. E para terminar, meu querido, para não ficar assim muito longo, porque as horas são avançadas também, e eu não quero cansar os irmãos, a terceira coisa que eu vejo aqui, dentro desse texto que eu tirei para nossa meditação essa noite, é que aquele que tem a vocação, é que aquele que tem a abnegação, ele também tem que ter paixão. Eu acredito que todo mundo aqui um dia foi apaixonado na sua vida. Quando você está apaixonado, você não mede esforço para estar do lado da pessoa que você ama e fazer aquilo que a agrada, fazer aquilo que ela gosta. Qual mulher aqui que nunca recebeu flores de um namorado, um noivo ou um marido? Qual marido aqui que não chegou na sua casa e tinha lá uma comida diferenciada para quando ele chegar no serviço ele saciar a sua fome e agradecer a Deus pela mulher que Deus colocou na vida dele? Glória a Deus. Paixão, faz essas coisas. Uma pessoa apaixonada, ela move os céus e a terra só para ver aquela pessoa que está do lado dele feliz. A pessoa tem que ter paixão. Paulo era um apaixonado por Deus. Ele era tão apaixonado por Deus que ele não perdia a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus, de ver as pessoas se convertendo aos pés do Senhor. Esse era o apóstolo Paulo. Ele foi tão apaixonado por Deus, mas tão apaixonado por Deus, que no final do seu ministério ele disse assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Gostaria que essa última palavra que eu falei agora para os irmãos aqui presentes fosse uma verdade, não só na vida do meu irmão que vai ser ordenado nessa noite, mas na vida de cada um, de combater o bom combate, porque estamos chegando num tempo que, se você não tiver a coragem de combater o bom combate, você vai recuar. E se você recuar, meu amado, Deus não vai achar graça em você. Eu deixo essa palavra para a meditação da igreja nesta noite,
Espero que ela tenha falado aos seus corações, assim como falou o meu também. E que a vocação, a abnegação e a paixão seja constante na vida do nosso irmão que vai ser ordenado nesta noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Fábio, por gentileza, fique em frente para mim, junto com sua esposa. Você que está sendo consagrado, mas um homem de Deus tem sido ao seu lado, a sua esposa. Porque se sua esposa não estiver junto, de nada adianta. Os momentos difíceis, os momentos de luta, quando você chegar em casa, é no colo dela que você vai encontrar o PIR, o conforto. E nós vamos fazer agora um juramento. Aleluia. E esse juramento, querido, não está fazendo para mim, não. Nem para as testemunhas. Está fazendo para Deus. Pastor André, vem aqui na frente deles. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Na frente dele mesmo, vai mesmo. Gostaria que a igreja toda ficasse em pé, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estendesse as mãos para cá. Aleluia. E antes do juramento, eu quero dizer só uma palavra. Aquele que pega no arado não pode largar mais. Glória a Deus. Amém? Vou repetir. Aquele que pega no arado não olha para trás. Aleluia. As coisas de meninos ficam agora para trás. Os mimimis ficam para trás. Os ruídos ficam para trás. Sigo o alvo. Queima o boi, queima as carroças e agora seguir em frente. Pastor André. Aleluia, glória a Deus. Saúde, igreja de Cristo, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos estar fazendo agora primeiro a leitura bíblica, né, de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Bem? Agora, Fábio, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder em nome de Jesus. Amém? O pastor Edson vai estar ali próximo de você. Não vai te ajudar não, só para... O irmão promete, diante de Deus e da sua igreja aqui reunida, ter sempre a Bíblia Sagrada como infalível e inerente palavra inspirada por Deus? Sim. Sim, prometo. Promete ser fiel à sua igreja, ao ministério e ao pastoreado, ao rebanho de Deus conforme recomendado nas Sagradas Escrituras? Sim, prometo. Promete administrar o rebanho do Senhor Jesus, lhes dar de confiar todos os meios da graça? Sim, prometo. Promete conduzir com exemplo maior do rebanho de Cristo, não dando ocasião a escândalos e tropeços? Sim, prometo.
promete agir de maneira amorosa, sacrificial diante do rebanho de Cristo, sabendo que um dia teremos que comparecer ante ao sumo sacerdote? Sim, prometo. Diante deste compromisso, estaremos orando pelo irmão Fábio, impondo-lhe as mãos conforme recomenda a palavra de Deus e investindo-nos da prerrogativa do ministério pastoral. Amém? Amém. Fábio, se ajoelhe perante a igreja. Sim, com certeza. Porque se o ministério dele afundar, você afunda. Se o ministério dele crescer, você cresce. Se ajoelhe. Pastor Dorival, Pastor André. Tem mais algum pastor na casa? Os pastores que estão na casa, por favor, dê um passo à frente, vem aqui para a gente poder ungir. Por favor, em nome de Fala só Jesus. mais uma vez. Tem mais algum pastor na casa? Estenda as mãos para cá, feche os seus olhos. Os pastores podem colocar as mãos. Senhor Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, aqui está o teu servo, que nesse exato momento, ó Pai, está sendo ungido por ti. Nós estamos ungindo o teu servo como ministro do teu evangelho. Que a partir desse exato momento, ó Deus, ele possa receber essa unção dos altos. Tome suas mãos, tome seus pés, tome o seu coração, tome os seus ouvidos, tome os seus lábios, meu Deus. Que tudo, meu Pai, possa ser consagrado a Ti, meu Deus. Que ele possa receber de Ti agora a armadura dos céus, ó Deus. Que tudo, meu Deus, que as coisas velhas, meu Pai, fiquem por terra. E que ressurja um grande homem na tua presença e na presença da tua casa, da tua igreja, Deus. Toma também a tua serva, meu Deus, a sua esposa em tuas mãos. Abençoa, que ela possa ser, meu Deus, a sua auxiliadora em todos os momentos. Sejam eles difíceis ou sejam eles alegres. Mas em tudo, meu Deus, esse casal seja abençoado. Coloca a armadura, meu Deus. Coloca a tua graça. Coloca o teu amor. Coloca a tua paz. E derrama, meu Deus, óleo fresco que vem dos altos céus sobre a vida dele. Hoje está se cumprindo, meu Pai, a tua palavra. Hoje está se cumprindo, meu Deus, as tuas promessas. E hoje, meu Senhor da glória, começa uma nova etapa, uma nova jornada, uma nova trilha, um novo desafio. Ser com eles, ser com esse ministério, ser os seus corações, em nome de Jesus. E que toda a igreja diga: está confirmado. Está confirmado. A partir de hoje, não é mais presbítero Fábio, mas pastor. Receba de Deus a unção. Receba de Deus o cajado. Receba de Deus a armadura. Receba de Deus a autoridade especial que vem dos altos céus. Nunca mais, Fábio. Nunca mais, Fábio. Nunca mais você será o mesmo. Em nome de Jesus. Se levante, pastor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Um novo começou. Um novo começou. Glória a Deus. A mensagem que foi pregada foi direcionada ao teu coração. Guarde. Sempre lembre que você não é uma ilha, mas tem que ser uma fonte de águas vivas. Amém? Alguém do ministério da igreja dele quer falar uma única palavra? Só uma. Alguém quer dizer alguma coisa? Da igreja dele, da congregação dele. Alguém? Rapidamente. Também cá, varão. Não precisa sentar não, fica aqui não aí. Glória a Deus. A paz seja amada igreja. Nós somos muito gratos de ter um pastor que sempre dá a vida pelas ovelhas e sempre se preocupa pelas almas. Isso agradeço por estar no mundo, Jesus. Glória a Deus. Alguém daqui da Resgatando Vidas quer dar uma salvação para o pastor? É verdade, Gabriel, gostei, Gabriel. Olha aí. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa honra, pelo meu pai, pela vida do meu pai e por ter esse exemplo de homem na minha vida. Não só de pai, mas de marido e agora de homem de Deus também. E para encerrar, a palavra rápida da esposa, né? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Calma, só um minuto. Ela falou que não queria falar, não, desculpa. Gente, só tenho que agradecer ao Senhor, né? Porque essa promessa, Deus, há muitos anos atrás, Deus tem falado e hoje se cumpriu a palavra que o Senhor falou. Porque quando Ele fala, Ele não volta atrás. Então, só gratidão ao Senhor. Quero agradecer, né, cada irmão que veio, né? Cada irmão que veio, estou muito feliz. E só gratidão, pastor. Quero agradecer também à igreja, né? Resgatando Vida. Quero agradecer cada membro, cada pastor. Quero agradecer o carinho, né? Que eles têm nos recolhido, entendeu? Só isso, quero agradecer a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gustavo, você quer falar alguma coisa, Gustavo? Gustavo não fala, Gustavo só age. Pastor, quer falar alguma coisa? Uma saudação rápida. É rápida, viu? Aqui é Aleluia. Salve de boa parte do Senhor. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fabinho, né? Glória a Deus. Conheci o pastor Fabinho já há um tempo, né? Nós fizemos obra dentro do presídio, na rua, evangelismo, né? Para a glória de Deus. E Deus, o que está fazendo aqui é o que Ele já fez lá atrás. Não começa aqui. Isso aqui é só o início do que já foi feito lá atrás. Porque o Senhor não era nem obreiro, e dentro do presídio, aquela rebelião, eu e o Senhor, onde os obreiros todos faltaram, e eu e o Senhor na frente do João Luiz Alves, e fomos falar com o Desipe lá para poder entrar, e Deus nos honrou dentro daquela cadeia, né? Os homens, eles olharam para nós, o diretor, o responsável, olhou e falou: só vocês dois? Aí o Senhor, com toda a autoridade de Deus, sempre esse homem de Deus,
disse assim: irmão, Deus está conosco. Ele falou: é com vocês mesmo. Depois que entrar dentro daquela cela, nós vamos fechar o ferrolho e é vocês e o Deus de vocês. E o Senhor fazendo a obra ali, né? E me deu a oportunidade de trazer a palavra. Mas quando eu olhei para o portão de ferro que tinha aquele quadrado, eu vi os caras de Zipe tudo olhando, dizendo assim: o que vai ser desses dois homens? E ali nós acreditamos que Deus é conosco. E hoje é a confirmação do que Deus fez na casa. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua digníssima esposa, companheira, auxiliadora idônea e todo o seu ministério. E a igreja glorifica, aplaudindo o nome de Jesus. Para nós encerrarmos, agora você vai dar rapidamente a palavra como pastor. Dizem que pastor fala muito, então vê se você não... Dá a mão, chama a tua esposa. Solta não, nunca. A palavra que eu tenho é agradecer. Agradecer por Deus, agradecer primeiramente a Deus por esse momento inesquecível. E agradecer a Deus por vocês estar todos aqui. Faz igual o pastor fala, você faz parte também de uma grande família. Glória a Deus. Então eu louvo a Deus por cada vida aqui. Amém. Eu só tenho que agradecer. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus e vamos encerrar um culto diferente hoje. Todo mundo em pé. Daí vocês estão, curso de louvor, ministério, capela, agradecimento. Senhor Deus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por cada um que abriu e passou por essas portas. Obrigado pela vida desta família, deste novo ministro, meu Deus. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado pelos corações que aqui estão. Obrigado pelo teu Santo Espírito que invade as nossas vidas. Obrigado, Deus, Ramararias, obrigado porque tu és maravilhoso. Como o pastor Lorival falou, Pai, nós somos apaixonados por Ti, Jesus. Nós somos apaixonados por Ti, Jesus. Obrigado. Dê a mão ao seu irmão. Vamos fazer um grande coral. Dê a mão ao seu irmão. Levante a mão ao seu irmão. Isso. Amém. Vamos estar dando a bênção, né? Nessa noite, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos digam: a vitória é nossa, agindo Deus, e se Deus é por nós, vamos dançar a voltar para o nosso Deus em nome de Jesus. Uma grande família, com muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai.